Grande, Dan. Grande, beleza, meu velho? Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo também. Agora melhor. Alegria Bom muito te grande te ver, receber cara. aqui. Pô, Igualmente. muito obrigado, muito obrigado. Uma felicidade para mim estar aqui contigo, É, estar aqui com todos vocês. o pessoal está começando a entrar aí e eu quero inicialmente dizer, Dani, que a BPC está em festa hoje. É uma alegria te receber aqui e a minha responsabilidade é grande, né? Não só pela importância que você tem pessoalmente para mim, mas pela figura que você se tornou no processo civil brasileiro. Então, eu queria fazer uma breve introdução antes da gente começar a conversar. O grande objetivo dessa live, a gente está com um projeto agora muito legal na BPC, que é a nossa associação aqui de Brasília, que está crescendo bastante, está com muitas atividades. E o grande objetivo é a gente conversar com alguns processualistas que são referências para a gente. E aí já passaram por aqui Alexandre Câmara, o professor Jorge Amauri, que é uma referência aqui em Brasília, o professor Fred tá agendado também. E cada um está convidando, né, as suas referências e eu tive a alegria de você ter aceito o meu convite. Então, eu queria começar a falar da BPC, que é uma associação brasiliense que está cada vez maior aqui e a gente tem uma abertura muito grande para processualistas de todo o Brasil e essa live é um pontapé inicial para você colaborar bastante com a gente doravante, né? E aí eu queria apresentar o professor Daniel Mitidier. Quem é o professor Daniel? Eu tenho uma alegria muito grande de conviver com ele, né? Que é, em primeiro lugar, um grande pesquisador. Um grande pesquisador. Eu acho que essa é uma característica marcante do professor Daniel. Ele tem uma biblioteca simplesmente fantástica na casa dele. Tem todos os livros que vocês precisarem, podem pedir para o Daniel que ele vai ter. Eu lembro no meu doutorado que eu peguei uma pilha de livros lá com o Dani para poder fazer a minha pesquisa. O professor Daniel é um cosmopolita, ou seja, é um sujeito do mundo. Então, talvez seja o doutrinador brasileiro com maior circulação internacional que nós temos. Talvez um dos 5 maiores com maior circulação internacional. O professor Daniel é um grande filósofo do direito. E isso ele transmite bastante para os seus alunos. É um professor que tem muito gosto pelo estudo da teoria do direito, que eu acho que é um diferencial muito grande do professor Daniel. E fora que ele é um grande professor do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de estar lá com ele estudando. Dani, essas palavras iniciais, eu te passo agora a palavra para você se apresentar e dar um oi aí para a turma. Ô, Paulo, muito obrigado. Eu quero dizer que eu recebo com muito carinho esse convite para estar aqui na Associação Brasiliense. Eu quero dizer que eu já me sinto parte da Associação Brasiliense, a gente sempre está por aí em Brasília, nas cortes, a gente acaba sempre estudando um jeito de se ver, almoçar juntos, tomar um café, jantar, e isso de fato é motivo de grande alegria para mim. A nossa alegria, a nossa amizade, que é uma alegria para mim, é motivo assim de uma satisfação enorme. Eu acho que a docência me deu muitas coisas importantes, me deu assim boa parte do que eu faço no meu dia a dia e, sobretudo, me deu amigos, né? Então, eu posso te dizer que eu te considero um grande amigo, Paulo, uma pessoa sensacional que tem as influências naturalmente teóricas que tu tem e consegue colocá-las no liquidificador, por assim dizer, e tirar daí a tua maneira de pensar, desenvolver a tua maneira de pensar, fazer com que isso se reverta na atuação prática, porque nós processualistas, nós somos aquele pessoal que está mais rente à vida, porque nós trabalhamos lá com a regra do jogo, o jogo está acontecendo, a gente está lá dentro da quadra, e eu fico muito feliz de saber que tu está lá no Supremo representando a União, representando a Fazenda, e eu sei que tu está fazendo o melhor possível dentro de toda a regra do jogo para que as coisas saiam bem, e isso muito a ver com a tua extraordinária capacidade intelectual,
que não por acaso, e aqui acho que vai um ponto que eu acho que é importante, já que eu tenho que me apresentar, eu acho que os professores, eles acabam, quando eles têm sorte, encontrando pessoas ao seu redor que vão espelhando algumas das suas características, né? E eu acho que muitas das coisas que tu falaste a meu respeito, na verdade, elas são muito mais um espelho do que propriamente algo que eu possa merecer mais diretamente, se não fosse a nossa amizade. Obrigado. Dani, o que eu queria muito, eu falo muito de você aqui em Brasília, no IDP, onde eu dou aula, na BPC, e cito sempre os seus livros. Inclusive estão aqui, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho deles. Estão aqui, estão na biblioteca toda, né? Porque eu peguei aqui as monografias que são que marcaram mesmo a minha trajetória. Eu acho que são suas grandes contribuições para o direito brasileiro. Agora, eu queria que... Eu falo tanto de você e já me perguntaram, Daniel deve ser um senhor de 90 anos, né? Que você fala... na verdade, eu queria que as pessoas te conhecessem um pouco mais, né? E aí, vamos começar lá no iníciozinho. Conta um pouquinho, Dani, onde é que você nasceu? Onde é que você passou sua infância? Cara, eu nasci aqui em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. Às vezes as pessoas acham que eu sou de Curitiba, mas não. Eu sou de Porto Alegre. Nasci em 79, fiz 40 anos ano passado. Eu até mais ou menos a primeira, segunda série do primeiro grau, eu morei em Porto Alegre. Daí, nessa altura da minha vida, meu pai passou no concurso para juiz de direito. Meu pai é juiz aposentado. E aí nós fomos morar no interior. Naquela época, meu pai e minha mãe eram casados. A gente morou em Santo Ângelo. Depois a gente morou em Arvorezinha, tudo interior aqui do Rio Grande do Sul. E de lá pela altura de 92, 93, a gente voltou para Porto Alegre. E aí, enfim, aí aqui eu comecei a me desenvolver e seguir minha vida. Eu tenho 2 irmãos, até minha irmã acabou de entrar, a Carol e o Gui, né, os dois também na área do direito. E acho que lá no iniciozinho, uma coisa que talvez seja importante eu dizer é que, por várias razões, a nossa grade curricular lá do ensino médio, da primeiro, segundo grau, seja lá o nome que for hoje, era uma grade curricular que privilegiava muito mais assim ciências exatas do que ciências sociais, né? do que literatura, história, português. E eu sempre gostei muito de literatura, história, português, eram as coisas que eu realmente gostava e que eu tinha interesse e que, portanto, eu estudava um pouco. Todo o resto eu não estudava. Então, eu era um péssimo aluno. Essa era uma pergunta, né? Eu ia te perguntar se você sempre gostou de estudar, né? Eu imaginei, por isso que eu resolvi já me antecipar nesse início aqui. Cara, na verdade, eu comecei a estudar mesmo, gostar de estudar, quando eu entrei na faculdade. Aí eu me deparei com o direito e me apaixonei pelo direito. Né? E me apaixonei especificamente pelo processo, assim. E aí eu acabei, enfim, isso aqui é um negócio legal e eu adoro estudar isso aqui. E naquele primeiro momento eu sequer imaginava que o processo civil poderia ser a minha vida, né? Eu imaginei que poderia ser um instrumento da minha vida, enfim, algo que a gente utiliza, que gosta muito, tal, um hobby. Mas eu não imaginei que o processo civil fosse ser, assim, parte do que eu sou, por assim dizer. Então, que não estava descrito, não foi programado. Vamos voltar lá para a faculdade. Qual é o momento que o processo civil começa a ter algum espaço na sua vida? Teoria Geral do Processo, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo 1, Pontes Miranda, 5ª edição, de 1997, atualizada pelo Sérgio Bermudes. Eu entrei em contato com essa obra, comecei a ler, achei sensacional. Eu digo, isso aqui é um troço fenomenal, eu preciso estudar mais isso aqui. E aí foi interessante, porque nesse mesmo período, o livro que era o mainstream, por assim dizer, da doutrina, era o Teoria Geral do Processo da ADA, do Dinamarco e do Sintra, que todos nós conhecemos. É um livro que marcou a época no Brasil por várias razões. E eu, naquela época, fui olhar esse livro e vi que não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Os comentários do Pontes não tinham nada a ver com o TGP da ADA, do Sintra e do Dinamarco. Claro que naquele momento eu não sabia explicar por quê, que não tinha uma coisa nada a ver com a outra, né? Não tinha condições de ver isso. Hoje eu tenho condições de
falar a respeito e vejo o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Qual foi o meu passo seguinte? O meu passo seguinte foi, do Ponte de Miranda, eu fui, assim, pô, onde é que será que vai ter outro autor que, de algum modo, se comunique e dialogue com o Ponte de Miranda? Pum! Caí no professor Ovídio. E aí caí no curso do professor Ovídio. Né? Ô, Dani, me permita te interromper aqui, só que me chamou a atenção um detalhe que você disse, que eu queria muito que você falasse sobre isso com o pessoal que está assistindo a gente. Você citou o ano da obra do Ponte de Miranda. E aí eu sei que isso é relevante para você, e sei que tem uma história com Tarufo relacionada a isso. Cara, isso é o seguinte, ó. Isso é o seguinte. Eu não sabia, né? Mas, enfim, aconteceu. Quando eu escrevi uma antecipação de tutela, tá, que escrevi lá em 2012, foi publicado em 2012, eu me empenhei em reconstruir a história da tutela fundada em cognição sumária. Tá? E para fazer isso, eu peguei o Calamandrei e voltei para trás do Calamandrei. Eu fui lá, exatamente, está aí esse livro. É um livro que me deu muito prazer em escrever e acho que foi um livro que ficou bacana. Assim. E aí eu voltei para o Calamandrei, que o Introduzione é de 36, voltei para o Chiovenda e voltei para a doutrina alemã do final do século XIX. E aí, intuitivamente, eu achei que era necessário começar a colocar o nome, o ano original da publicação dos trabalhos, para eu situar o leitor e dizer que eu estava fazendo um caminho histórico, que eu estava percorrendo, que um autor dialogava com o outro, né? Mas, claro, tudo isso foi intuitivo, né? Mas eu acabei fazendo isso ao longo do livro. Aí eu estava lá em Pavia, com o Tarufo, quando eu fui estudar em Pavia lá com o Tarufo em 2013, e a gente tomando um café, o Tarufo me diz assim, Daniel, eu gostei muito desse teu livro de antecipação de tutela, parênteses, né? Depois esse livro foi publicado lá na Itália, com um prefácio do Tarufo, enfim, e sobretudo porque revela uma coisa que é muito difícil da gente perceber hoje nos jovens, né? Sempre o papo aquele, né? Meia-noite em Paris, antiga, né? Assim, sabe? O passado sempre era meio melhor, assim, sabe? Meio meia-noite em Paris, mas tudo bem. E eu fui ouvindo, né? Protocolo, quietinho, né? Não, eu percebi que tu tem consciência histórica porque tu coloca os originais aqui, as datas originais dos trabalhos para mostrar quem falou com quem influenciou quem. Eu disse, professor, não, verdade, acho que é importante. Fiquei frio e guardei para mim, né, aquela informação, porque naturalmente eu não tinha feito isso de propósito. Isso tinha sido feito na intuição. Só que a partir do meu Cortes, né, portanto, que foi logo o livro subsequente, eu comecei a usar essa regra. Então, eu sempre publico agora com ano original do livro publicado, ano das traduções, ano de, eventualmente, nascimento e morte dos autores, porque eu acho que isso dá uma substância, dá um caldo cultural aí para a gente poder levar adiante. Para situar historicamente as ideias, né? Situar historicamente. A gente só tem ideias, né, Paulo? A gente trabalha com o direito e o direito é só ideias. A gente só trabalha com... É isso que a gente tem. A gente não tem nada mais além disso. Ideias que venceram, ideias que foram para frente, que foram reformadas, que não vingaram. Então a gente precisa mostrar onde cada tijolinho foi posto naquela parede enorme que a gente está sempre escalando. Até para situar as críticas, né, Dani? Porque muitas vezes a gente vê pessoas criticando escritos antiquíssimos, mas não situar aquele escrito historicamente, né? Muitas vezes aquele escrito foi um marco importantíssimo, claro. E as pessoas criticam como se estivesse escrevendo hoje. Não, vamos pegar, por exemplo, o Instrumentalidade do Processo do Dinamarco, né? Exatamente. É uma obra que é muito criticada hoje. Eu, particularmente, critiquei, mas com outro viés, naturalmente, o Instrumentalidade do meu Colaboração lá. Mas é uma obra de 87, né? Acho que em 87 foi uma obra que fez um ponto de virada fundamental para o direito brasileiro. E eu só posso ler essa obra como uma obra escrita em 87, que foi, obviamente, depois adornada, foi atualizada, mas é uma obra escrita naquele período com aqueles autores. E eu acho que isso é importante também, Paulo, porque nos permite perceber quais eram os doutrinadores que estavam na época trabalhando. Né? Tu pega lá as referências bibliográficas,
tu vê claramente até onde o cara trabalhou, entendeu? Até onde vão os livros, até quando são as influências, qual é o retrato da época. Exato, exato. Os livros, Não, eles sempre se prestam a diferentes níveis de leitura, né? Então, diferentes leitores vão ler coisas diferentes das informações. E eu acho que um bom livro é o livro que se deixa, tipo assim, tipo cebola, assim, tem várias cascas, né? A gente vai lendo, 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 lendo. Quanto mais o livro dá, mais a gente entende. Quanto mais leitor consegue pegar, mais o livro te dá. Acho que é Então, legal. vamos voltar um pouquinho. Eu te interrompi quando você ia falar do Ovídio. Aí, nesse contexto, eu até vi uma pergunta aqui da Lenda, nossa secretária-geral, querendo saber quem foram seus mestres, quem é que te influenciou no início e com quem você conviveu nesse seu início para despertar em você. Cara, eu acho que assim, ó, em termos de convivência, sem dúvida alguma, assim, as duas grandes figuras. Bom, teve uma figura central, né, mas aí é no plano da amizade, que foi o Zanetti, o Hermes Zanetti Júnior, nosso grande amigo, que foi o cara que me levou para a vida acadêmica. Porque Essa história é boa, Dani, conta aí. O meu plano inicial era o seguinte, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu vou sair da faculdade e fazer um concurso, né? Especificamente eu queria fazer concurso para juiz ainda, porque meu pai era juiz, enfim, então essa era a ideia. E o Zanetti me disse assim, não, cara, porra, tu gosta de processo civil, velho? Vamos estudar processo civil, vamos fazer um mestrado, tal. Eu disse, cara, eu vou viver como? Porque eu preciso viver, eu preciso de dinheiro, não tem dinheiro, não tem nada, cara. Eu não tinha nem dinheiro para pagar a inscrição do mestrado. Esse é um ponto fundamental lá na URGS. Não tinha. Um detalhe, não né? Não, porque é bom porque as pessoas acham que, né, que dá tudo certo, mas assim, pode dar tudo certo, mas o começo é difícil para todo mundo, né? Cara, aí aconteceu o seguinte, aí o Zanetti disse, não, cara, vamos lá que eu vou pagar a inscrição para ti e vou te escrever. Ele foi lá e me escreveu no mestrado. O Zanetti, que é bom situar, que hoje também é um grande processualista, né? Que Sim, não, que hoje é professor da Federal do Espírito Santo, tem um E monte de livro publicado, é um baita cara, é promotor do Espírito Santo, mas naquela época ele era o Zanetti, o Zana, né? Era o Zana. Então foi um primeiro grande cara. E depois o Zanetti acabou, por assim dizer, fazendo com que eu entrasse nesse mundo, e aí eu tive, nesse primeiro período aí, nós estamos falando na altura de 2003, né, 2004, esse período que a gente está falando. Eu conversava muito com o Ovídio e com o professor Carlos Alberto, né, as duas grandes influências que eu tinha. Tinha, naturalmente, o Pontes, que era uma leitura de base, mas com quem eu, obviamente, não convivi, porque o Pontes morreu em 79, foi o ano que eu nasci. E eu conversava muito por e-mail, eu já tenho e-mails com o Ovídio aqui, e-mails com o Carlos Alberto, enfim, em que eu convivia. E essas pessoas, e eu acho que uma coisa importante, eu sempre tive sorte na vida, né? Mas sorte não significa ausência de mérito, ausência de talento. claro. Sorte no seguinte sentido: as pessoas simpatizavam comigo, achavam que eu estava ali fazendo um trabalho sério, e eu estava, de fato, trabalhando muito. Até hoje eu escrevo todos os dias, hoje eu já escrevi, vou terminar a live e vou voltar a escrever. E o pessoal viu que eu gostava muito do que eu estava fazendo. Eu não tinha, naquela época, o objetivo de me tornar um processualista ou um acadêmico, e muito menos um doutrinador do direito. Isso aí não passava pela minha cabeça ser um professor. Mesmo quando eu já estava no mestrado, isso não era um objetivo. Ser famoso nunca foi um objetivo. O meu objetivo era só simplesmente estudar. E eu acho que o Carlos Roberto viu isso, o Ovídio viu isso. E eu acho que eles perceberam que podiam conversar comigo, podiam, enfim, levar adiante um projeto comigo. E logo em 2004 vem um terceiro personagem fundamental que está aí até hoje comigo, que é o Marinoni, né, com quem eu escrevo até hoje, com quem eu trabalho, meu sócio, um grande amigo meu. E a gente acabou começando a escrever juntos, a gente começou a advogar juntos no final de 2004, né? Publicamos nosso primeiro livro juntos em 2007, né? Dani, segura um pouquinho o Marinoni aí, que depois eu quero voltar para ele. Porque o Marinoni Mas, enfim, basicamente, vamos colocar da seguinte maneira. Lá no início, a gente tinha o Ovídio e o Carlos Alberto. Vamos colocar dessa maneira. E foram pessoas que foram extraordinárias comigo, porque souberam, como bons professores, cultivar e me dar um espaço para eu poder cultivar minhas ideias,
pensar a respeito das coisas. E acho que aqui tem um ponto fundamental, Paulo. Eu aprendi com o professor Carlos Alberto que a gente tem que respeitar os nossos alunos. A gente pode... Claro, como professor, tu tem que dar o teu recado, tu tem que dizer o que tu pensa e tu tem que chamar a atenção do aluno, da aluna. Olha, eu acho que esse caminho não é o melhor caminho. Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Mas, na verdade, é o seguinte, a decisão de pegar o caminho de reto, direita, esquerda, dar um passo atrás, não é do professor. É integralmente de quem está desenvolvendo um trabalho. E o professor Carlos Alberto me ensinou isso. E eu acho que é uma coisa que eu procuro levar para frente. Eu sei que tu também procura levar para frente. Então, é uma herança muito importante. E eu lembro, você já contou uma história, a primeira vez que você foi na casa do professor Ovidio, acho que pegar um livro com ele. Aquilo foi legal, cara. Cara, foram as coisas do dia a dia. A gente vai aprendendo pequenas coisas ao longo da vida e depois a gente vai vendo como essas coisas realmente importam, né? Então, me lembro até hoje, eu estava no mestrado e eu queria ler um livro, era difícil de comprar na época, não tinha, que se chamava História da Cultura Jurídica Moderna, do Giovanni Tarello. Então, o Giovanni Tarello, que hoje para mim é mais um teórico do direito do que um historiador, eu conheci o Giovanni Tarello como um historiador, né? Esse livro de 76 dele, História da Cultura Jurídica Moderna, o professor Ovidio citava muito, eu não achava em lugar nenhum. Mandei e-mail para o professor Ovidio, olha, professor, pode me emprestar esse livro? Posso, claro. Pode vir na quarta-feira aqui em casa, às 6h30 da manhã. Quarta-feira, 6h30 da manhã. Tá bem, professor, vou estar aí. Beleza. Aí, na minha cabeça, né, veja bem como são as coisas. Na minha cabeça, eu achei que 6h30 era muito cedo. Tipo, pô, nunca ninguém disse para eu chegar às 6h30 da manhã numa casa. Pô, meio cedo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá 15:07, que eu acho mais civilizado. Aí cheguei eu lá na casa do professor Ovidio, bati lá, pá. Ô, professor, tudo bem? Vim buscar o livro. Aí ele me olhou sério, cara, e ele nunca era assim... Ele me tratava sempre com muita cordialidade, né? Me olhou sério e disse, olha, o senhor tá atrasado. Eu ia lhe convidar para tomar um café aqui e entrar, mas o senhor tá atrasado e eu agora não posso mais falar com o senhor. Tá aqui o livro. Semana que vem, 6h30 da manhã, o senhor me entrega o livro. Tá bem. Cara, saía naquele esquema, né? Pálido pasmo. Desculpa. Tipo, semana que vem agora ele vai ver. Aí semana que vem, cara, quarta-feira, um frio em Porto Alegre. Pra você ter uma ideia, velho, hoje acordou 4 graus em Porto Alegre. Tava mais ou menos assim lá naquele ano. Eu tava dentro do meu carro, assim, na frente da casa do professor Ovidio, assim, 6 da manhã, e esperando para bater, né? Esperando para bater lá na porta dele. E aí, 6h05, 6h10, cara, e eu já não aguentava mais ficar olhando pro relógio. 6h15, não vou lá. Bati lá. Pá. Ô, senhor, tudo bem? Hoje eu não me atrasei. Cheguei aí. Ele disse, não, o senhor não sou nessa ama, o senhor tá fora do horário. Bati 6h30. O senhor passe lá na biblioteca e me aguarde. E eu fiquei, né? Cara, ele foi pra cá, foi pra cozinha, tomou o café dele. Às 6h30 ele chegou na biblioteca, perguntou como é que eu tava, perguntou o que eu achei do livro, me ofereceu um café. Né? E isso aí deu 15 minutos, cara, que era o horário que ele tinha pra mim, entendeu? Era 15 minutos. Aí paramos de conversar, ficou aquela coisa assim, né? Vamos parar de conversar e tal. Eu disse, muito obrigado, então. Enfim, cara, moral da história. Quem faz muita coisa, quem se organiza muito, todo minuto é relevante. O cara tinha 15 minutos para me receber. Era das 6h30 às 6h45. Fora daí, ele estava trabalhando. Depois ele me contou, depois eu vi a descobrir, enfim, ele me contou que o ritual dele era o seguinte, começava a trabalhar às 7 da manhã e estudava, entre estudar e escrever todos os dias até às 9 da manhã, 2 horas. Então, cara, chegou lá às 15:07, já estava mal, estava errado, já não ia dar, entendeu? Sim, já estava se preparando.
E acho que esse é o valor da pontualidade, da rotina, dessas coisas que vale a pena a gente incorporar no nosso dia a dia porque funcionam, né? E essa é uma característica sua, né, Dani? Eu lembro muito bem das aulas. Eu lembro de algumas vezes, em alguns momentos, que você estava um pouco chateado de botar cadeira na porta da sala, porque as pessoas toda hora entravam e interrompiam a aula. Pô, é uma chatice isso, cara. Assim, agora a gente já deu uma moderada, né? Mas, assim, é uma chatice porque todo mundo que entra, cara, os outros olham, não tem jeito, né? Alguém vai lá, abre, e aí as pessoas olham, tu mesmo olha, entendeu? Porque é uma coisa que te atrapalha. Então, é um negócio que, enfim, fosse em outros tempos a gente fechava a porta, né? Mas hoje, se o cara fechar a porta, dá tumulto. Então, é melhor deixar assim e se conformar. Me diz uma coisa, Dani. Um capítulo que eu acho interessante também da sua história, porque o professor Daniel, ele, como eu já disse, ele hoje, acho que sua principal profissão hoje é ser escritor, né, Dani? É o que você faz todo dia, faz regularmente, e seus livros demonstram isso. Mas um capítulo interessante nisso tudo é a sua relação, principalmente com os italianos. Como é que isso começou, hein? Cara, pois é, assim, primeiro, essa relação com os italianos, né? Ela primeiro foi uma relação de distanciamento, porque o professor Ovídio criticava muito os italianos, né? Na verdade, ele criticava especificamente uma parte da doutrina italiana, que era a doutrina italiana oficial, por assim dizer. O Liebman, o primeiro Calamandrei, não o segundo, o Chiovenda, o Carnelucci. E, de outro lado, ele tinha um contato, assim, citava bastante o Capelletti, né, o Dente, o Tarufo. Depois eu fui perceber que o professor Carlos Alberto a mesma coisa. Ele não criticava tanto o Liebman, tal, esses autores, mas ele citava mais o Capelletti, citava mais o Dente. Eram autores muito presentes na vida do professor Carlos Alberto também, né? E eu comecei, então, a prestar atenção nesse segundo filão de professores italianos, né? Apareceu também do Marinoni citar muito o Proto Pisani, que é um outro autor muito importante de Firenze, fora do circuito. Então, eu comecei a me interessar mais pela doutrina italiana. Aí, cara, começou o intercâmbio da Itália, os guris, o Rafa Abreu, o Otávio Domit, o Otávio Mota, o Vitor de Paula Ramos. Os guris começaram a me acompanhar lá no início da minha carreira na URGS, nós estamos falando em 2006, tá? Eu entrei lá, eu comecei a dar aula como substituto em 2004, mas depois eu fiz concurso para substituir, eu fui como voluntário em 2004, em 2006 fiz concurso para substituto, fiquei 2 anos, depois fiquei como voluntário, e aí acompanhei os guris antes de ir dar aula na PUC e depois voltar para a URGS. Eles tinham um contato com a cultura italiana, enfim, foram estudar na Itália. Aquilo começou a me motivar, eu comecei a ler mais os italianos. Até que um ponto importante dessa relação foi feito pelo Vitor. O Vitor foi morar em Milão, o Vitor de Paula Ramos, né? Nosso amigo, né? Nossa parceria firme aí. Foi morar em Milão e mandou um e-mail para o Tarufo, dizendo, olha, professor, eu gostaria muito de lhe conhecer. Assim. Como quem não quer nada, né? E aí o Tarufo disse, tá bem, então tu vem aqui no meu escritório tal hora. E aí ele foi. E aí o Vitor, a partir dali, criou um laço com o Tarufo. O Vitor se tornou tradutor do Tarufo, foi estudar depois, enfim, em Girona com o Jordi, que é um dos discípulos talvez de maior relevância do Tarufo hoje, no campo da prova, enfim. E aí, nesse rescaldo aí, o Tarufo foi para Porto Alegre. Na época eu não estava na URGS, eu estava na PUC, isso foi em 2009, né? Foi quando eu estava chegando em Porto Alegre. Tu estava chegando em Porto Alegre, né? 2009. Foi um congresso em homenagem ao PICAD, que o professor Carlos Alberto, Daisson, e aí o Vitor, o pessoal, Vitor, Rafa, Otávio, organizaram lá. E aí eu conheci o professor Tarufo. E aí, pô, foi... Assim, a gente se entendeu perfeitamente do primeiro ao quinto. Tem uma história que é uma história seguinte, né, cara? Não que eu queira fazer apologia, mas assim, ninguém faz bom amigo bebendo leite, né? Tem a frase clássica do Vinícius, né, cara? Ninguém faz bom amigo bebendo leite. Vou contar essa história. A história não nos conta muito, mas vou contar. Aí, o primeiro dia do Tarufo aqui em Porto Alegre, eu lembro. A gente foi ao Copipi. Um restaurante tailandês que tem aqui em Porto Alegre, que é maravilhoso, tal. Cara, e eu falando aquele italiano meio macarrônico, assim, mas falando, né? Me esforçando, tava ali, tal, o pessoal em volta.
e o cara pede a primeira caipirinha. Eu digo, eu vou tomar essa primeira caipirinha. Tá, beleza. Aí, a gente pediu assim a comida e a segunda caipirinha, eu tomei a segunda caipirinha. Aí antes da comida chegar, eu tomei a terceira caipirinha, eu já não tava mais aguentando, né? Cara, eu sei que foi o seguinte, foram várias E o tarufo duro, o né? tarufo, Durinho. assim, ó, impecável. E eu não conseguia nem falar meu nome em português, né? Quem dirá italiano. Pensei assim, Em português. nem em português, né? Assim, que fiasco que eu fiz, fiquei ubriaco, foi terrível e tal. Que nada, foi super divertido, a gente ficou super amigo. E aí, logo em seguida, a gente começou a, enfim, a se corresponder. Aí eu fui morar na Itália, em Pavia, e a gente se estreitou as relações, e a partir dessa minha relação com o Tarufo, eu acabei me tornando amigo de vários outros italianos, né? Do Dom, de Anzanelli, do Luca Passanante, do Remo Capone. Inclusive já vieram aqui muitos... Todos vieram para Porto Alegre, todos vieram ao Brasil, enfim. E acabou da gente tendo uma boa relação. E hoje, enfim, acho que eu tenho... Realmente publico regularmente lá na Itália ensaios, tem um livro publicado lá. A gente traduz muita coisa. Os italianos aí começaram com a teoria do direito aqui também, a traduzir coisas do pessoal de Gênova, né? Saiu agora a tradução de um livro do Chiassoni, que assim, eu costumo dizer que a metodologia do direito, a interpretação do direito e o processo civil, o encontro desses dois, assim, é mais ou menos o encontro da Ipiranga com a Avenida São João, sabe? É um grande encontro, né? O encontro do processo civil com a metodologia do direito. E o Chiassoni, eu acho que é um cara que é uma peça fundamental também nesse quebra-cabeça. Esteve em Porto Alegre com a gente também, né? Esteve com a gente também, foi aquele evento com o Humberto, né? Foi do Humberto Ávila, né? Para quem não... Ô, Dani, agora me diga uma coisa, acontece muito onde as pessoas às vezes confundirem você com o Marinoni, de acharem que você mora em Curitiba e muitas vezes dizer assim, poxa, quem é esse tal Marinoni aqui? Já aconteceu isso. Daniel eu sei, mas o Marinoni... Mas como é que começou a história com o Marinoni? Cara, a história com o Marinoni também foi outra história, assim, de simpatia na cara, assim, sabe? Que você devia estudar por ele, né? Você devia estudar os livros dele, né? Sim, porque depois do Ovídio, o passo óbvio é o Marinoni, né? O Marinoni, o Sérgio, são pessoas que desenvolvem a doutrina do Ovídio. Não é por acaso que o nosso curso é um curso dedicado ao professor Ovídio, né? Porque é isso que nos une, né? E aconteceu, eu entrei no mestrado lá na URGS e aí eu fui ser bolsista lá da faculdade. Ser bolsista basicamente significava que eu recebia R$800 por mês para ficar à disposição para fazer alguma coisa. Tá? Buscar professores e etc. E aí eu ia buscar professores no aeroporto. Né? Conversei com vários professores na época, nesse esquema. A primeira coisa que eu fiz com os R$800 que eu recebia foi alugar um apartamento para sair de casa. Foi sensacional. Então, devo isso aí à união aí. Foi muito bom. E quando o cara não tem nada, R$800, nessa fase da vida, R$800 é uma fortuna. Cara, isso foi sensacional, cara. Foi um dinheirão. Não tem conta pra pagar, né? Cara, foi sensacional. Eu tava rico, cara. Aí, cara, aconteceu o seguinte. Fui buscar o Marinoni no aeroporto, porque ele vinha participar de uma banca. E aí, cara... o professor Marinoni e tal, eu, ia buscar o Marinoni no aeroporto, né, 2004, né? Meu nome é Daniel, eu vim lhe buscar, o professor Carlos Alberto pediu e tal. Tu é o Daniel Mitidiero. Eu digo, o cara sabe quem eu sou. Eu digo, sim. Ele disse, eu li um ensaio teu na minha revista Gênesis, saiu publicado agora. Prazer te conhecer. Cara, ele foi uma gentileza, super simpático, assim, e eu, me senti o cara, assim, né? E aí, a partir daí, a gente começou a ficar amigos. No ano subsequente, 2005, eu me lembro, e a gente começou com uma relação mais de advocacia. Ele me ligou, disse, olha, Daniel, eu preciso fazer uma ação rescisória, tô meio sem tempo, e queria que tu esboçasse a ação rescisória para mim. Claro que isso era um teste, eu não sabia, naturalmente, né? Eu queria ver se eu sabia escrever uma petição. E eu disse, claro, professor, me manda aí o caso aí que eu vou fazer. Cara, fiz a petição. Nunca tinha feito na minha vida uma petição, fiz uma ação rescisória. Foi sensacional.
Aí aí mandei para ele, ele disse, ó, tá aqui e tal. Ele disse, eu fiz algumas alterações, eu vou te mostrar como é que ficou, eu aproveitei muita coisa do que tu fez, obrigado, tal. Tipo, obrigado, senhor, tal. Aí veio a segunda parte. Ele disse, tá, e o que tu acha de X reais por essa petição? Tipo, eu vou ganhar dinheiro ainda fazendo isso? Tipo, cara, era um negócio assim, tipo, 10 contos. O prêmio, já era ter sido convidado, né? Para fazer a petição, né? Cara, ainda vou ganhar dinheiro, cara, para isso. Cara, foi sensacional. Naturalmente, recebi o dinheiro para fazer isso. Primeira coisa foi trocar de carro, né? Naturalmente, primeiro dinheiro. Aí eu percebi o seguinte, cara, eu posso ser advogado porque isso aqui dá dinheiro, é legal, dá dinheiro. Pô, tô dentro. Então vou ficar estudando aqui e advogando. E aí então começou a minha parceria com o Marinoni, assim, da amizade também, da gente olhar no olho um do outro, se gostar. Começamos a advogar juntos nessas bases. E aí em 2007 saiu a lei da repercussão geral. Nessa época eu não tinha, assim, muita base sobre função das Cortes Supremas. Eu tinha lido 2, 3 livros sobre isso. Tinha lido o livro do Castanheira Neves, que é um livro importante, a função jurídica dos Supremos Tribunais. Mas não tinha, assim, naturalmente, não poderia ter a mesma visão que eu tive no Cortes Supremas de 2013, né? Embora eu, naturalmente, conhecesse o tema, enfim. Vamos escrever um livro sobre isso? Vamos. Mas tem que ser um livro rápido, porque tem que sair com a lei. Tem que ser o primeiro livro. A gente fez um livro, a gente dividiu, fizemos o livro e tal, publicamos, deu certo. Foi super bacana o livro, vendeu pra caramba. Aí a gente se olhou assim, vamos fazer alguma coisa junto. Vamos fazer um código comentado. Vamos fazer um código comentado. Aí ficamos 1 ano trabalhando no código comentado. E aí saiu o nosso código comentado, né? Marinoni e Mitingueiro, lá em 2008, né? Que foi, inclusive, a gente ganhou o prêmio Jabuti, o primeiro prêmio Jabuti a gente ganhou com esse código, e a partir daí a gente começou a trabalhar bastante juntos. Aí eu fiz um curso com o Sr. Carlos Alberto, né? Enfim, aí depois, aí já veio do código de 2015. Mas, assim, o início foi repercussão geral e código comentado e uma parceria na advocacia, assim, episódica. Foi realmente muito legal, mas fundamentalmente uma parceria de vida, assim, um amigão meu, uma pessoa que eu considero muito também. Hoje você, além de escrever com o Marinoni, você advoga com o Marinoni, né? Isso é uma coisa interessante, Dani. Pelo menos eu observando assim a sua carreira, né? Eu convivi contigo nesse período. Você fez uma opção de ter uma advocacia mais focada nos tribunais superiores e, logicamente, com menos volume para se dedicar mais à sua atividade de escritor e pesquisador. Não foi isso? Mas sabe, Paulo, que até foi uma coisa meio da vida, assim, sabe? Porque o que aconteceu? Essas opções da vida, às vezes, são difíceis. Eu tô te perguntando isso, às vezes elas não são racionalizadas, né? Porque também muita gente se pega em situações e que tem que tomar decisões na vida para definir o seu rumo a fim de seguir a sua vocação, né? E as pessoas têm dificuldade com isso, né? Cara, é que eu nunca tive muita preocupação assim, o que eu vou fazer amanhã? Eu estava estudando, estava fazendo doutorado, saindo meus livros, estava ganhando algum dinheiro, estava bem, entendeu? Então, eu era professor na PUC, então uma coisa já me dava, estou falando já em 2009, já me dava grana, assim, pagava as contas, básicas, então já estava bem, entendeu? E aí eu sigo fazendo as minhas coisas. O que acontece, cara? Eu comecei a fazer a opção por ficar realmente insistindo naquilo que eu gosto, que é escrever e estudar. Só que isso toma tempo. De outro lado, o processualista é um cara que só é chamado quando as coisas começam a dar errado. Tá? Então, o processualista não é o cara que normalmente começa um processo. É o cara que vai se agregando no time ao longo do procedimento. Né? Então, a gente vai entrando ao longo do procedimento. E começou a acontecer da gente ser chamado muito a trabalhar na passagem das Cortes de Justiça para as Cortes Supremas. No início, porque tinha o livro de repercussão geral, depois porque os livros começaram a ser citados nas Cortes Supremas. E aí, quando a gente percebeu que isso realmente era assim, algo que acontecia muito, veio o livro de Cortes Supremas meu, veio o Precedência do Marinoni. Aí vieram um conjunto de livros que, por assim dizer,
foram focados nas Cortes Supremas, mas mais porque a gente, de fato, acha que as Cortes Supremas elas precisavam ser alteradas e, de fato, estão se alterando. Bom, o resultado disso foi que, cada vez mais, a gente é chamado a advogar nas Cortes Supremas, que, ao mesmo tempo, me dá uma condição assim, de ficar escrevendo, estudando em casa, e, ao mesmo tempo, também advogar em casos pontuais, mais complicados, mas, enfim, com maior repercussão. Enfim, a vida foi se acomodando, assim, né? Claro que em determinados momentos eu tive que fazer algumas escolhas, mas elas, na verdade, já tinha tudo mais ou menos escolhido inconscientemente, assim. Só foi tornar consciente, assim. Mas esses negócios, eu acho que tem um ponto só, Paulo, eu preciso só dizer isso porque é importante, porque talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo, às vezes, se veem numa situação assim. Eu acho que a gente não tem que ser irresponsável de achar que o trabalho tem que ser sempre prazeroso e que existem momentos em que o trabalho vai ser alguma coisa um pouco mais pesada, que a gente vai estar com vontade de fazer alguma outra coisa. Mas na maior parte do tempo o trabalho tem que ser uma coisa prazerosa, primeiro ponto. E segundo, a gente não tem assim nenhuma razão para não se arriscar, entendeu? A gente acha que o negócio é fazer uma carreira acadêmica, pouco importa que tem muito processualista. Se a gente gosta, vamos estudar, vamos para frente, vai dar certo, entendeu? E o dar certo não significa conseguir colher um resultado futuro. O dar certo é estar fazendo aquilo que se gosta. Acho que esse é um ponto fundamental. Aproveitando o gancho, Dani, uma coisa que eu ia te perguntar no final, assim, mas vamos antecipar porque a coisa se contextualizou. A gente está falando aqui para advogados e alunos também. O que você diria hoje para um estudante do direito, que seja que quer advogar, seja que quer ser professor, qual é o conselho que você daria, olhando para trás, assim, da sua trajetória? Cara, eu diria o seguinte: estuda muito. Estuda muito. Estuda bastante. E estuda realmente matérias clássicas, estuda autores profundos, não te preocupa em ser informado, mas se preocupa em ter uma formação. Uma formação e procura cultivar habilidades essencialmente humanas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Muito trabalho do que as pessoas fazem, que advogados e juízes fazem, num futuro não muito distante vai ser feito por robôs, né? Vamos ver o Victor no Supremo. Enfim, os algoritmos vão ocupar boa parte do nosso tempo. O Harari, naquele 21 lições para o século XXI, destaca isso. O que a gente tem que realmente focar naquilo que é humano? O que é humano? É gentileza, é criatividade, é produção de conhecimento novo. Isso é humano. E eu acho que, olhando para trás, eu acho que é isso que a gente precisa cultivar. É ler bons livros, ter boas companhias, né, no sentido de vamos achar a nossa turma. Quem é a nossa turma? São as pessoas que a gente gosta, que gostam das mesmas coisas que a gente, são pessoas parecidas com a gente. Vamos estudar livros sérios, livros que problematizam as coisas, e vamos ser gentis, né, e vamos olhar para frente. Eu acho que esses seriam os conselhos. Gentileza, sem se preocupar muito com o amanhã. Se preocupando em ser feliz hoje, trabalhando hoje e sabendo que o objetivo ele se faz caminhando, né? A gente faz o objetivo, a gente alcança o objetivo indo em direção ao objetivo. E isso tem que ser... E gentileza, né, Dani? A gente estabelecer, eu acho que esse também é uma característica da sua trajetória, estabelecer laços e parcerias construtivas, né? Construtivas. E quando criticar honestamente, seriamente, como tem que ser na academia, mas sempre de forma construtiva, né? Leal. Né? Não, esse é um ponto fundamental. Eu vejo hoje, tem muita gente que no Brasil que parece que usa os outros como escada. E o que significa isso? Significa que o sujeito vê que alguém está lá no topo, ou está mais na frente, e aí o sujeito simplesmente vai lá e começa a bater nessa pessoa para, sim, de maneira deselegante, para chamar a atenção, para ter o mesmo destaque que essa pessoa tem. Isso é deselegante, isso não é bonito, isso é mal, isso não está certo, entendeu? O estudo,
e o construir soluções para uma sociedade boa, uma sociedade mais justa, enfim, para um projeto de sociedade, acho que o estudo tem a ver com isso, o direito tem a ver com isso, ele passa necessariamente pelo combate leal nas ideias, né? Colocando os melhores argumentos, pensando nos melhores argumentos, fazendo concessões quando tu acha que o teu argumento não é o melhor argumento, e não atacando ad hominem, né? Atacando de maneira debochada. Eu vejo muita gente fazendo isso, e eu, sinceramente, tenho pena, sabe? Porque eu acho que esse não é um ambiente acadêmico que seja proveitoso e que vai fazer com que o nosso país vá para frente. Mas, enfim, a vida é assim, a gente tem que conviver com essas pessoas, mas o importante é a gente não deixar se contaminar com isso. É seguir em frente. Dani, o Rafa entrou aqui agora e ele escreveu um lema da nossa faculdade, Persevera verum gaudium. Nesse contexto, conta um pouquinho assim, da sua rotina. Como é que você faz assim para fazer tanta coisa? Para escrever, para advogar, para ter os seus hobbies, que eu sei que você tem vários. Cara, assim, é rotina, né? Hoje até escrevi no Instagram, a Molly tá indo me visitar agora todos os dias lá em cima, né? Lá em cima, lá onde eu... Sim, o escritório aqui de casa é lá em cima, tá? E o que acontece basicamente é o seguinte, eu todos os dias procuro acordar cedo. Eu acordava mais cedo, eu acordava antes das 6 da manhã. Tá? Hoje eu não... Eu acordava 15 para 6 e tal. Hoje eu acordo 6h15, 6h30. Tá? Eu quero sempre, normalmente, estar trabalhando antes das 8. E aí eu, normalmente, de manhã, eu escrevo e estudo. É o que eu faço. Escrevo e estudo. Salvo quando eu vou dar aula na faculdade. Eu dou aula na faculdade 3 vezes por semana, né? Agora o URGS está suspenso, enfim, mas os outros dias todos eu escrevo e estudo todos os dias pela manhã. Inclusive sábado e domingo. Sempre fiz isso. À tarde, às vezes vou ao escritório, se tem alguma coisa para fazer, se tem algum cliente para atender. Se não tem, eu faço alguma coisa do trabalho também, da advocacia, de tarde. Se não tem, eu sigo estudando, escrevendo. Depois paro, tal. E aí eu normalmente, se eu não estou num projeto de livro novo, eu lá pelas umas 7 horas eu paro de estudar, paro de escrever, aí vou ler um pouco, vou ver algum filme. Eu não vejo muita televisão, gosto de ver séries, mas também não vejo muito. Mais leio, daí eu leio coisas de literatura, né? Normalmente eu paro lá pelas umas 7 da noite trabalhar. Agora eu estou escrevendo uns livros novos, trabalhando coisas novas, então eu estou trabalhando assim até umas 10 da noite, assim. Em síntese, eu passo fazendo isso, eu passo estudando, escrevendo, enfim, essa é a rotina. Mas todos os dias. Eu acho que o ponto central é o seguinte, é fazer isso todos os dias. Muito legal. E me diz uma coisa, Dani. Você é um estudioso do funcionamento do Poder Judiciário, das cortes. Naquele contexto de nós olharmos para os profissionais do direito, a formação dos profissionais do direito. Na sua vivência nos tribunais superiores, especialmente, como é que você está enxergando essa mudança que nós estamos passando, né? Porque hoje o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça é completamente diferente desses tribunais há 10 anos atrás. Então, e isso tem a ver com a formação do profissional, né? Como é que você vê essa mudança? Eu acho o seguinte, Paulo, bom, isso tu está presenciando mais ainda do que eu, mas eu acho que a gente tem bons testemunhos para dar. Primeira coisa é que eu acho que a gente está colhendo agora duas coisas que são importantes. A primeira delas é que a sociedade brasileira ela começou a ter seus conflitos mais expostos. Tá? Então, os conflitos sociais, eu não estou me referindo agora especificamente a conflitos políticos mais recentes, porque esses também fazem parte de um contexto de deixar a olho nu, né, os preconceitos da sociedade brasileira, o quanto a sociedade é tacanha, o quanto existem preconceitos que a gente precisa superar, o quanto a gente precisa, de fato, evoluir enquanto sociedade civil. Mas, fora isso, os conflitos estruturais da nossa sociedade, né? Educação, saúde, que é a coisa mais emblemática do que ter um contencioso judicial enorme sobre medicamentos, sobre saúde pública. Isso é algo, assim, evidente. Então, tu tem um amadurecimento
que é um amadurecimento pós-Constituição de 88, em que os conflitos começam a ficar cada vez mais claros, mais latentes, e começam a aparecer muito mais, e isso se judicializa muito mais. Em segundo lugar, e eu acho que aí vem um ponto que diz respeito com a formação desses profissionais, a gente vive um período em que é muito mais comum hoje nós continuarmos estudando depois da faculdade. Então, assim, o brasileiro, a brasileira, tem condições de fazer bons cursos de pós-graduação no Brasil. Alguns conseguem fazer fora do Brasil. E esse tipo de coisa vai enriquecendo o direito brasileiro, né? Vai fazendo com que nós tenhamos um melhor padrão da prática brasileira. Então, eu acho que realmente é bastante importante a gente perceber que esse contexto de maior democracia institucional é um contexto que também é alimentado por pessoas que têm uma maior formação, de um modo geral, né? Não que eu acho que formação formal acadêmica seja sempre um diferencial, não é isso. Acho que o sujeito pode passar a vida inteira estudando como autodidata e ser um excelente profissional, tá tudo certo. Nós temos excelentes exemplos nas Cortes Supremas, inclusive. Mas é importante também que esse nível geral tenha aumentado. O acesso do mercado bibliográfico brasileiro, nós temos muitas coisas publicadas boas. Eu acho que nós estamos subindo muito o nível da cultura jurídica brasileira e isso se reflete na maneira pela qual nós temos a formação do Supremo, do STJ, dos seus assessores, seus ministros, ministras. E eu acho que isso se reflete muito. Não sei qual é a tua impressão, Paulo, mas eu acho que isso é um fator importante. Eu acho fundamental também. Dani, se a gente for olhar agora para o futuro, quais são os projetos que o Daniel tem hoje para daqui a 5 anos? Eu acho que algum livro novo? Os livros novos, eu acho que é continuar numa campanha para que nós tenhamos uma justiça civil mais pautada pelo Estado de Direito, pelo Estado democrático, uma justiça civil que tenha condições de responder aos anseios de tutela dos direitos, implementar um maior nível de segurança jurídica para todos nós, seguir nessa nossa linha de ter um enriquecimento da confiança social no direito. Então, os meus projetos eles são projetos que procuram fazer uma interface do processo civil com a teoria do direito e com o direito constitucional cada vez mais, mas que eu procurar mostrar os compromissos profundos, por assim dizer, do processo civil e do sistema de justiça civil com a experiência humana que a gente encarna no direito. Acho que esse é o principal projeto. Continuar escrevendo, continuar indo para frente. Isso é muito bonito, porque é um projeto profissional que está muito aderente aos seus ideais de vida. Acho que esse é o caminho ideal, né? Para a felicidade própria, né? Para a realização. Me conta uma coisa, Dani. Quando você não está escrevendo, quando você não está advogando, o que o Daniel Mitidiero gosta de fazer? Cara, eu adoro ficar com a Bezinha. Eu adoro ficar com a Vitória, né? Tu conhece bem. Esse sol aí que ilumina a minha vida. Vou aproveitar para fazer essa declaração nessa live mais informal entre amigos. E para minha sorte, a Bezinha adora fazer todas as coisas que eu adoro fazer também. A gente gosta muito de ficar lendo juntos literatura. A gente adora ficar na nossa biblioteca ali, lendo livros e conversando sobre livros. A gente gosta de ver filmes, de ver séries, mas a gente adora ficar lendo juntos e ficar conversando sobre os nossos projetos. Assim. A gente adora ficar com os nossos gatos, né? A gente tem 4 filhos gatos, né? Tem o Cazuza, a Molly, a Tarsila e a Peg. E a gente, enfim, a gente fica falando sobre a vida, sobre os nossos projetos, sobre como a gente acha que o mundo pode ser. E, enfim, a gente fica... Além disso, tem toda a parte que é ligada à música também, né? Sabe que eu gosto muito de música. Conta um pouco da música na sua vida. Mas só um parênteses antes sobre o que você estava falando. Como é bonito isso, porque eu tenho absoluta convicção de que um casal, para dar certo, eles têm que gostar de conversar. Sem dúvida.
de sentar, abrir um vinho, quem não bebe, sei lá, tomar qualquer coisa, e conversar sobre a vida, né? Então eu fico muito feliz de ver e te ver pessoalmente tão realizado. Obrigado, meu velho. Obrigado. Tamo junto. Mas Passamos várias. sobre a música. Cara, assim, ó, e é recíproco, né? Quero dizer que isso é recíproco. Fico muito feliz de te ver assim também. Cara, e aí, basicamente, assim, a gente adora também cozinhar juntos, eu e a Vitória, né? A gente adora cozinhar. Eu comecei a cozinhar e ela logo me passou, agora tá cozinhando 10 vezes melhor que eu. Ah, é? Nossa, não é fácil. E tem a música, claro, né? Eu adoro. Você teve uma banda, não foi, Dani? Eu tive uma banda lá em 97, 98. Eu costumo dizer que as pessoas que tiveram uma banda tiveram uma infância, uma adolescência mais feliz. É verdade. Não, cara, e sabe que a banda me ajudou muito por causa do palco, né? O cara tem que subir no palco e encarar um público. É mais ou menos como fazer uma palestra, né? Dar uma aula. É subir no palco e encarar o público. É isso que a gente tem para fazer. Então, isso me ajudou muito na minha vida. Eu toco guitarra, né? Obviamente não toco mais tanto quanto eu gostaria. Um outro grande amigo nosso, o Arthur Katz, tem uma banda, a gente tem uma banda com ele, ele canta. Eu toco guitarra e tem mais 3 amigos, o Fabiano, o Thiago e o Emerson, que tocam juntos. A gente tem um estúdio aqui em casa, enfim, então a gente acaba tocando bastante aqui. O Daisson basicamente também isso, toca, né? O Daisson também, né? Cara, o Daisson, que é um outro grande amigo nosso, grande pianista, professor da URBS, pianista, que toca juntos também. Enfim, cara, aí tem o Rafa que canta, tem o Vitor, tem todo mundo, o Otávio também toca batera. A música tem um espaço enorme na nossa vida, né, cara? É um espaço lúdico muito grande. E acho que vale muito a pena, cara, investir nisso, sabe? A vida fica leve, cara. Assim, livros, música, né? Boa companhia, cozinha. Acho que as coisas ficam leves. E você montou um estúdio aí na sua casa, né? Tem estúdiozinho aqui. Tem bateria, tem teclado, tem guitarra, baixo, um espaço do show, né? Dá para fazer uma onda, né? Dani, a gente está se aproximando aqui dos 2 minutos finais. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, só para a gente conhecer um pouquinho mais o Daniel Mitidiero. Um livro não jurídico que você gosta. A Marca Humana, Philip Roth. Quem não leu ainda, vale a pena. Um livro jurídico que marcou sua vida. Jurisdição e Execução da Tradição Romano-Canônica, Ovídio Batista. Um pintor. Van Gogh. Você tem, inclusive, algumas coisas de Van Gogh aí, né? Tem, não, mas tudo reprodução, né? Tudo reprodução. Não tem outras coisas boas, mas assim... Um filme. A Vida dos Outros. Baita filme. Baita filme. Uma banda. Um cantor, Fito Paz. Que faz parte do projeto, né? Que faz parte do projeto. O projeto Fito Paz, é homenagem a ele, né? Mas se fosse uma banda, seria The Cure. Massa. E conta pra gente algum acontecimento marcante na sua vida que foi significativo. O dia de hoje é marcante. Na verdade, todas as coisas são realmente marcantes. Eu não conseguiria isolar uma, sabe, Paulo? Tem muitas coisas importantes e esses microfatos fazem com que a gente esteja aqui hoje. O dia de hoje é marcante. Estar aqui contigo é marcante. Ver como um professor super badalado em Brasília, como advogado no Supremo, é marcante. Essas coisas me fazem muito feliz. Boa, mas me conta uma coisa. A gente vai estar no YouTube, né? Nossa live está indo para o YouTube, né? Vai. Tá gravada e vai ficar aí para a posteridade. Daqui a 20 anos a gente vê como a gente era novinho. Coisa boa, cara. Coisa boa. Que legal. Que bom. Daniel, eu quero realmente... Fala. Não. Fala tu aí, depois eu falo. Eu quero te agradecer muito aí pela participação. Para mim é uma alegria muito grande, Dani, porque eu falo isso de coração mesmo, assim, você sabe disso. Porque eu era, e isso eu quero que fique para os meus alunos, eu vou pedir para os alunos assistirem, que você passou muitas mensagens, eu acho que importantes, não só para a vida das pessoas, mas como para a trajetória profissional, né? E uma coisa que
que eu acho que eu já te disse, mas eu queria agora colocar isso publicamente. Eu era uma pessoa, tanto pessoalmente, como profissionalmente, como academicamente, antes de ir para Porto Alegre, antes de 2009. E em 2014, quando eu fui para Brasília, eu acho que eu tenho certeza que eu sou uma pessoa completamente diferente. E você tem uma participação muito grande nisso. Eu aprendi muito com sua forma disciplinada de ser, o caminho do estudo que você sempre prega, os valores humanos que você sempre passa para os seus orientandos. E tudo isso introjetou em mim de uma forma assim inabalável. Então, eu queria te dizer que minha felicidade pessoal é muito grande de te receber aqui. O meu objetivo foi que o pessoal de Brasília, que eu convivo mais de perto, especialmente o pessoal da BPC, conhecesse o Daniel Mitidiero, porque muitas vezes só conhecem ou dos livros ou das críticas, né? Então, eu acho que é importante. E a crítica é algo natural de quem se expõe, né, Dani? E, poxa, eu queria falar muito mais coisa com vocês. Eu estou aqui com todas as suas monografias, queria conversar com você e tal. Mas a gente acabou conversando sobre tantas coisas agradáveis do seu dia a dia, da sua visão de mundo, que eu acho que essa parte mais séria, mais acadêmica, pode ficar para uma outra oportunidade. Sem dúvida, Paulo. Eu quero te dizer que, para mim, foi uma grande alegria estar aqui também. Acho que é realmente uma alegria fazer parte da tua vida, né? Não, a gente conviveu naquele período mais de perto, mas a gente continua convivendo, ainda que, né, todos os dias a gente se fala praticamente no nosso grupo lá do Ilsecondo. E eu quero te dizer que eu realmente fico também moldado pela tua participação na minha vida, né? A gente dá e recebe, né? A gente acaba sendo moldado pelas nossas experiências. Isso pode parecer banal, mas isso tem um significado profundo. A relação entre professor-aluno, que com sorte pode se tornar uma relação entre professores e amigos, e no nosso caso se tornou, ela é realmente uma coisa que marca muito a vida da gente, né? Então, eu posso dizer também que ter te encontrado foi uma coisa muito importante, muito valiosa para mim. E eu guardo no meu coração todo esse período que a gente viveu junto. E ainda vive, né? Mas especialmente esse período de formação, que é muito importante. E acho que também uma outra coisa que eu queria falar, só porque também faz parte da gente... Quem escolhe a vida da academia, quem escolhe a vida da carreira acadêmica, da docência, de escrever seu processo, escolhe uma vida de exposição, né, em maior ou menor medida. E se der tudo certo, tu vai ser ainda mais exposto. Então, a glória de quem escreve é a crítica. A crítica pode ser justa, pode ser injusta, pode ser ferina, pode ser mal intencionada, bem intencionada. Não importa. A crítica vai vir. E a gente tem que lidar bem com a crítica. E receber a crítica e tirar daquilo o melhor possível, ainda que por vezes seja uma crítica mal intencionada, como aliás, às vezes até a maioria é. Mas ainda bem que a gente tem os amigos juntos aí para querer apresentar a gente para todo mundo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é como você disse, quanto mais se escreve, né, mais você tá exposto. E aí, eu não vou aguentar, eu vou falar um pouco dos seus livros aqui nesse finalzinho. Você tem 3 monografias, né, que, na minha cabeça, elas fazem muito sentido, que é a cooperação, antecipação da tutela e cortes. E essas 3 monografias, eu não sei se... nunca te ouvi sobre isso, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu sempre fiz a seguinte relação, pensando na sua trajetória. Cooperação, ela está vinculado a uma democracia processual, né? Você está muito preocupado ali em valorizar as partes, em valorizar o diálogo e a participação, né? O diálogo, essa comunidade de trabalho. Antecipação da tutela é um livro que é muito preocupado com o direito no caso concreto, né? Que é a aplicação do direito no caso concreto. E aí veio a sua trajetória, né? Primeiro você se preocupou em vamos ter um processo democrático.
Depois vamos ter um processo efetivo individualmente. E aí depois você vai para o Cortes, que é preocupado com o direito numa perspectiva geral. Então são 3 monografias suas que são fundamentais hoje no Brasil e internacionalmente, traduzidas em vários países, que eu acho que tem uma ligação entre elas. E por que eu estou falando isso agora, nesse momento? E aí depois eu queria te ouvir sobre essa minha interpretação da sua obra. Porque eu gosto... o seu livro da antecipação da tutela, a gente teve um semestre na faculdade estudando antecipação da tutela, quando você estava escrevendo, foi um negócio marcante na minha vida. Mas o livro que eu gosto, que eu mais gosto que você escreveu é o Cortes. É o Cortes. Por que eu gosto muito desse livro? Porque esse livro, eu acho que o Daniel Metidiero, filósofo, teórico do direito, começa a se mostrar. E isso influenciou muito na minha formação. Isso me fez gostar de teoria do direito. E influenciou muito outros juristas. Eu vejo, por exemplo, uma diferença enorme entre o precedentes obrigatórios do Marinoni para o STJ enquanto corte de precedentes. E o STJ enquanto corte de precedentes foi publicado depois do Cortes. Eu acho que vocês escreveram meio juntos ali. Né? E foi publicado depois. E eu vejo que o Marinoni também absorveu muito desses seus estudos de teoria do direito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o livro Cortes talvez seja o mais criticado de todos, dos 3. Né? O Colaboração é muito aplaudido, a antecipação de tutela é muito aplaudido, né? Uma baita pesquisa. E o Cortes é o mais criticado. E o que eu acho, o que eu fico mais chateado é as pessoas pegarem o seu projeto de Cortes e tentarem te colocar um rótulo de autoritário. Quando muitas vezes não leram o Cortes, não leram as suas premissas e não conhecem essa sua trajetória intelectual. Né? Só para a gente fechar, não me aguentei de falar das monografias. Obrigado, Paulo. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, obrigado. E eu acho que tem toda a razão. O projeto de Cortes é um projeto que visa, assim, dar uma unidade à ordem jurídica brasileira, dizer, olha, o direito tem que ser produzido de maneira racional no nosso sistema de justiça. A maioria das pessoas que criticam o Cortes não leu o Cortes. Olha, quando leram muito o sumário. E quando eu vejo que as pessoas começaram, de fato, a debater o Cortes, o Supremo, como tu bem sabe, o Supremo adota o Cortes expressamente, o STJ adota expressamente o Cortes, muitos colegas adotam, eu sei que adota, e são premissas que estão muito presentes no dia a dia. Agora tem uma boa parte que é colar porque viu que foi um tema que deu certo, né, Paulo? No fundo é isso. Sim. Foi um tema que deu certo, foi um livro que emplacou nas cortes, acho que é o meu livro mais controverso, sem dúvida alguma, mas é o livro que talvez tenha tido maior sucesso de público geral, né? E não por acaso agora... O tema em si é controverso, né, Dani? Claro, o tema é controverso. E não por acaso agora a PEC da segunda instância é uma PEC que concretiza o Cortes, né? A ideia central da segunda instância é uma PEC do Cortes, é isso, né? Iniciou com um projeto mais ligado ao processo penal, por razões políticas, mas, na verdade, a estrutura de funcionamento do processo civil é a estrutura do Cortes. Até recentemente recebi a notícia do Fábio Tradi, deputado Fábio Tradi, que ele está seguindo exatamente essa linha conscientemente, né? A audiência pública que a gente teve lá, enfim, te lembra que a gente até tomou um café junto antes, né? Sim. Lá no B. E eu acho que é isso, sabe, velho? Enfim, a tua leitura é absolutamente correta, é uma leitura de amigo, caridosa, naturalmente, mas eu estou de pleno acordo com ela. E o precedente não é nada mais, nada menos do que a projeção do Cortes, né? É o segundo passo do Cortes. Eu digo, olha, já que nós temos as Cortes Supremas, então agora a gente tem que entender como é que os precedentes funcionam dessas Cortes Supremas. E às vezes as pessoas dizem, histórico, né? Tu propõe conceitos diferentes do jeito brasileiro. Bom, primeiro que eu proponho conceitos diferentes, mas não simplesmente importo esses conceitos, eu procuro adequá-los por uma razão muito simples, porque os conceitos são estipulativos, né? Eu não devo respeito a nenhum tipo de conceito. Posso estipulá-los e se eles forem bons, vão convencer. Né? Então, às vezes as pessoas falam que é uma algazarra, né? Tem gente dizendo que é uma algazarra que eu fiz no jeito brasileiro.
Não é por aí, é uma proposta séria e que eu acho que está ajudando a transformar o nosso dia a dia. Que bom que eu conto com a parceria aí, conto com todo o pessoal que está na live aí, que quiser ler o livro, quiser debater o livro, estou à disposição e a gente vai adiante. Você sabe que eu sigo as ideias do Cortes e eu vou te contar uma coisa, não sei se eu já te falei isso, mas a gente se conheceu, Dani, numa aula do professor Carlos Alberto. Eu estava assistindo a aula e você foi assistir com outros professores e começaram a debater lá, foi espetacular. Aí, depois eu fui encontrar, depois você marcou um estudo no seu grupo de pesquisa. E no seu grupo de pesquisa, eu acho que você estava começando a estudar a teoria do direito, o papel das cortes e tal. E você sabe que aí que foi o momento que eu te ouvi, eu falei, cara, eu concordo e faz sentido, esse é o caminho. E tem a ver com o corte, tem a ver com esse estudo. Então, a nossa relação acadêmica começou muito em razão do corte também. Legal, é isso aí mesmo. Então é isso, Daniel. Eu agradeço muito. Vale. Foi uma alegria, uma grande noite. E eu espero que a gente possa repetir, fazer outros encontros temáticos junto com a BPC, de repente trazer para conversar sobre suas monografias. Projetos não faltam. Vai ser um grande prazer, cara. A gente está sempre junto. Vai ser um prazer estar aí fisicamente em Brasília com vocês, com a associação. Receber aqui em Porto Alegre, como sempre, digitalmente. Estamos sempre juntos. É sempre muito bom te ver, cara. Maravilha. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.